Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre a cultura do imediatismo. Você já parou para se observar o quanto você se cobra e se julga por muitas vezes não conseguir cumprir ou não estar do jeito que a sociedade acha que você deveria estar? Ultimamente eu ando me deparando com algumas pessoas no meu consultório em que vêm aflitas porque elas estão dentro de um processo terapêutico e que elas acham que elas estão regredindo, que elas deveriam estar melhor, que elas deveriam se melhorar rápido e que aquilo causa uma angústia e um sofrimento muito grande nelas. E aí eu acho uma questão muito interessante a gente analisar, né? A nossa cultura, ela é uma cultura em que quer sempre muitos resultados, a gente sempre tem que estar entregando algo, a gente sempre tem que estar produzindo algo. E que geralmente isso gera um sentimento de angústia porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, não é verdade? A máquina você aperta o botãozinho e ela produz em larga escala, o ser humano não. O ser humano, ele tem questões físicas, que às vezes o corpo cansa, o corpo está cansado e você precisa parar para descansar. Às vezes temos questões emocionais que acabam interferindo e a gente precisa parar um pouquinho, se recolher um pouquinho. E aí aquelas demandas vão aumentando cada vez mais, porque hoje em dia, observando a característica global, é de que cada vez mais tenhamos mais demandas e no final do dia a gente acaba não dando conta de tudo isso. E aí o grande problema é que a gente leva esse mesmo processo com a gente mesmo. E aí a gente não consegue se respeitar dentro dos nossos processos. Um processo terapêutico ou qualquer outro tipo de coisa demanda um tempo de maturação. O processo terapêutico, como o próprio nome já diz, é um processo, ou seja, ele não é algo rápido, ele não é algo linear, né? E ele tem as suas oscilações, ou seja, nós vamos vindo numa linha, aí ele dá um pico, aí ele desce, ele volta. Isso é o processo terapêutico. Mas não significa que quando ele desce, que você está regredindo, que você está estagnado, que você não está evoluindo. Pelo contrário, isso significa que você acessou uma questão que é muito mais difícil, que ela ainda não foi elaborada e que aquilo está demandando um tempo maior para que seja maturado e elaborado. Mas isso não significa que você está estagnado na vida, que você não está progredindo. A mesma coisa acontece com aquelas comparações. Fulano tem tantos anos e já conseguiu. Eu tenho tanto e ainda tô aqui. E aí a gente vai se colocando nesse lugar e vai esquecendo de nos respeitar e vamos nos cobrando, nos culpando e isso vai aumentando cada vez mais. Cada um tem o seu tempo e o seu processo de amadurecimento. Não é porque um conseguiu com tantos anos e o outro ainda não, que esse outro está atrasado. Significa que esse outro tem um processo de tempo de amadurecer as coisas diferente do outro. Então, cada um tem o seu tempo. E o importante de tudo isso é a gente conhecer o nosso próprio tempo, conseguir ouvir o nosso corpo, as nossas emoções, entender as nossas necessidades e se respeitar. Sair dessa maré do automático que está aí o nosso mundo de que é produção, porque isso adoece mentalmente e fisicamente, né? E a gente esquece de fazer isso daqui com a gente. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho e se permitir a respirar, se permitir a vivenciar aquele momento. O mais importante de todo o processo, seja lá se ele é terapêutico, no trabalho, nos estudos, é você vivenciar o processo, não é o resultado final.
Porque não adianta nada você ficar focado no resultado final e esquecer de prestar atenção no seu agora. E esquecer de se respeitar no seu agora, porque aí lá no final você talvez chegue no resultado, mas não vai chegar com excelência, não vai chegar bem, né? Então, vamos parar um pouco. Esquece todo esse mecanismo da nossa sociedade, dessa cultura imediatista que é tudo para ontem. Só que o para ontem não dá tempo da gente maturar as questões, da gente elaborar, de entender o nosso corpo e muitas vezes respeitar o que ele está precisando, que às vezes é só parar, fechar um pouco os olhos, dar uma dormidinha, descansar, ou entender que nesse momento aquela questão que está sendo trabalhada em terapia está levando um pouquinho mais de tempo, tá? Então, para um pouquinho. O exercício para vocês agora é observar o seu dia a dia, o quanto você está nesse mecanismo de produção e o quanto isso está te fazendo mal. Para, observa e se questione, o que eu estou precisando realmente neste momento? O que meu corpo está pedindo? O que minhas emoções estão pedindo? E se respeita, mas se respeita sem culpa, sem se julgar. Se respeita de verdade, porque isso é desenvolver um processo de autoconhecimento, isso é se respeitar, é se acolher e é se entender, né? Porque se a gente esquece de ouvir o nosso corpo, as nossas emoções, a gente vai entrando num caminho de adoecimento físico e mental. Então, para que não comece esse processo, ou se já começou porque a gente pare esse processo, vamos escutar mais o que precisamos, vamos nos respeitar mais, entender que as coisas têm um tempo, têm um processo e que tá tudo bem, certo? Estou super à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa, é só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp que eu vou estar super disposta para te responder. Se tiver uma sugestão de algum tema específico, alguma dúvida que você queira que eu fale num próximo vídeo, me manda uma mensagem também. Divulgue com seus amigos, ajudem a movimentar aí o meu canal para que mais e mais pessoas recebam esses conteúdos, que a minha ideia através desses vídeos é trazer pequenas ajudas aí práticas para o dia a dia, de autoconhecimento, de transformação, de autoacolhimento, tá bom? Será sempre dessa forma, nesses vídeos caseiros. A minha intenção era fazer a cada 15 dias, mas devido à correria aí dos dias, eu não estou conseguindo fazer esses vídeos a cada 15 dias, mas com toda certeza, pelo menos um vídeo por mês nós vamos ter aí no canal. E se sobrar um tempinho, eu faço o segundo vídeo por mês, tá bom? Mas com certeza, um vídeo por mês eu prometo. Então, qualquer coisa estou à disposição pelo WhatsApp. Um grande beijo para vocês. Não esquece de se observar e se acolher dentro desse processo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!